pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre a importância da perpetuidade da relevância na maturidade. Para isso, eu tenho o prazer de conversar aqui com a Maria Cristina Ricciardi, ou simplesmente Kika Ricciardi, né, Kika? É isso aí, Cíntia, que bom estar aqui com você. Ah, maravilha. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente na Estilo 5.0+. Nossa, um enorme prazer. E acho que a gente jamais imaginava, né? Acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, que a gente estaria aqui juntas hoje com um assunto, né? E numa dinâmica tão diferente, né? Com certeza. Bom, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar um pouquinho do teu perfil, que eu acho que tem muito a ver com esse papo que a gente vai ter hoje, né? Muita coisa aí. Bom, a Kika é conselheira de administração, uma das precursoras e mais ativas investidoras anjo do Brasil. Ela é membro da Comissão de Estratégia do IBGC, membro do Programa de Diversidade e Conselho do Women Corporate Directors Brasil e mentora do CEO Lab e do Instituto Quintessa. A Kika tem mais de 30 anos de experiência como executiva em instituições financeiras globais, como o Citibank e o Deutsche Bank. Ela é formada em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, com pós-MBA no Boardroom Program for Women da Escola São Paulo, e certificada como conselheira de administração pela IBGC, e conselheira de inovação e master em governança e nova economia pela GoNew. Ela realizou nos últimos 5 anos imersões nos principais ecossistemas de startups do mundo, como em Israel, Austin, Seattle, Berlim, África do Sul e Nova York. E hoje o seu propósito é fazer da jornada de transformação, é fazer parte da jornada de transformação de pessoas e negócios que buscam impactar positivamente a vida atual e futura das sociedades. Que maravilha, hein, Kika? Muito aprendizado, viu? Estou curiosa aqui para ouvir um monte de coisa. E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? Você é engenheira civil, formada em uma das melhores faculdades do Brasil e trabalhou muito tempo no segmento financeiro, onde a gente se conheceu. Mas imagino que os desafios, né, e aprendizados, né, os teus aprendizados como mulher, nesses dois ambientes tão masculinos, foram realmente grandes, né? Então, conta um pouco para a gente aí como é que foi a tua experiência. Nossa, muita coisa, né? Vamos tentar desfiar um pouco esse novelo, né? Tanta coisa para contar. Acho que eu vou começar, Cíntia, falando um pouquinho de cada um desses 2 eixos que você trouxe na pergunta. O desafios e o outro eixo falando aí dos aprendizados. Acho interessante que, quando eu ouço essa palavra desafio, acho que a primeira coisa já vem no meu modelo mental. Eu tenho um depara automático, assim, desafio para mim já vira oportunidade, né? Problema vira solução. Então, eu acho que esse nosso jeito faz a vida ficar mais leve, vai tirando os mimimis da frente e a gente encara a coisa com muita objetividade, né? Com positividade, melhor que objetividade, com positividade. Então, eu vou trazer um olhar positivo para falar dos desafios, né? Então, imagina que quando eu entrei na Poli, gente, 42 anos atrás, dá até um arrepio pensar nisso, né? Foi em 1980. Então, era um universo ainda e um mundo muito diferente e o contexto de diversidade, equidade, inclusão ainda muito mais diferente do que é hoje. Então, assim, eu diria que mais do que universos com minorias femininas, eu acho que hoje a gente fala em universos, esses 2 que você citou, mercado financeiro ou engenharia, a maioria dos universos profissionais e sociais, eles têm a mulher como uma maioria subrepresentada.
Então, esse é o tema, né? A subrepresentatividade da mulher nesses contextos sociais e profissionais e econômicos. Então, eu acho que eu vejo essa parte de desafios muito mais como quais as trilhas de ações afirmativas, ações concretas que, de fato, têm mudado e têm impresso uma maior velocidade na mudança desse cenário. Então, aí a gente traz aí a rota da equidade, né, que é onde você começa a nivelar as oportunidades para minimamente reconhecer que as condições de acesso de oportunidades são distintas e que, por isso, ações corretivas são necessárias. Então, eu estava até lendo para poder dividir aqui com todos, fico muito feliz de dizer que quando o CREA, né, faz um censo demográfico, ele olha que, nessa última década, de 2010 até 2020, o número de engenheiras que se filiou ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aumentou 80%. Então, é relevante isso, né? Lá atrás, quando eu entrei, falei em 1980, nós éramos em 4 escoteiras que se uniram, né? 2 que vieram do Dante Alighieri, 2 vieram do Rio Branco. Então, agora eu começo a trazer aqui alguns conceitos ligados a essa trilha positiva e afirmativa, né? De soluções para vencer esse desafio. Acho que a união entre as mulheres é extremamente importante, porque essa questão da união, de promover realmente umas às outras, é fundamental. Tem um post que foi feito pelo Aladas é um movimento, né? Eu fui conselheira, tive o prazer e o privilégio de ser conselheira por 2 anos, um movimento que promove o engajamento, a capacitação e o apoio a mulheres protagonistas. O Aladas fez um post na semana passada, por ocasião do falecimento da Madeleine Albright, que foi a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos. E o post dizia que uma frase dela é que o inferno tem um lugar reservado àquelas mulheres que não ajudam umas às outras. E eu até repostei e falei o seguinte, bom, I am building my stairway to heaven, né? Porque eu atuo muito nesse contexto de sororidade, de união das mulheres. Então, eu acho que realmente união é uma primeira palavra que me vem para colocar nessa agenda de vencer desafios. A outra que me vem, e da qual eu não fui beneficiária, Cíntia, acho que nós não fomos, né, na nossa geração. Se imaginar que eu falei que eu entrei na faculdade há 42 anos atrás, e eu me tornei MD, Managing Director, no Citi, em 2010, há mais de uma década, os rituais ou as ferramentas de desenvolvimento como mentoring, como coach, isso começou depois, sabe? Todas essas iniciativas de realmente de dar visibilidade, de abrir portas, né, e promover a equidade, assegurar mulheres participando de processos de promoção, de vagas disponíveis, tudo isso começou bem mais tarde. Então, assim, hoje, eu diria que não só a união, mas também ser protagonista em buscar essas ferramentas, né, fazer o lean-in da Sheryl Sandberg, né, que trabalha com o Mark lá no Facebook, a CEO do Facebook, de realmente se colocar o pé na cena e protagonizar a sua voz ativa do que quer e como quer progredir dentro ou fora de uma instituição, como intraempreendedora ou como empreendedora, é muito necessário. Então, se eu tivesse hoje numa empresa, eu pediria mentoria, eu identificaria, tem vários papéis, quem seria a minha sponsor, que é diferente de mentor, né? Mentor ou mentora, é aquele que, de fato, vai te ajudar a estar em outras cenas que não aquelas usuais onde você frequenta, né? Ou aquele agente conector, que também te conecta com outros. Eu acho que eu pediria todos esses, né? Porque realmente a mulher, e falando de um terceiro ponto, essa preparação diferenciada, ela é necessária.
porque os vieses conscientes estão aí, e reconhecer que eles existem e se preparar de uma forma diferenciada faz parte de como vencer esses desafios, né? E isso remete a um penúltimo ponto para eu colocar aqui nessa abertura, que é algo que eu até tenho muito forte em mim e sempre ensinei para os meus filhos. Construir as opcionalidades. Então, assim, se tem uma coisa que sempre me afligiu foi deixar de ter algo na vida pela falta de opção. Então, assim, eu prefiro a abundância, que é ter o leque de opcionalidades e eu ter o arbítrio de fazer minhas escolhas, e muitas delas levando a uma rota de reaprender, de errar, experimentar e reaprender, mas que eu tivesse o arbítrio, né, da escolha e da decisão. E eu acho que com isso, então, eu fecho dizendo que a nossa trajetória é resultado das escolhas, né, pessoais, profissionais, de todos os tipos que a gente faz na vida, e que essas escolhas possam ser as melhores na construção das soluções para os desafios. E aí, só para não deixar de falar um pouquinho no segundo eixo que você trouxe na pergunta, né, aprendizados, eu acho que eu vou falar depois muito mais dos aprendizados dos últimos anos, mas um pouquinho daqueles aprendizados, né, desses primeiros ciclos. Eu acho que o maior de todos, e sumariza muito tudo que eu falei até agora, lugar de mulher em todo e qualquer lugar. E para a gente poder ocupar essa plenitude de oportunidades, a gente, então, tem que ter muito claro qual que é o cardápio para vencer esses desafios, né? Para estar disponível para todas essas oportunidades. Então, eu acho que é sempre bom ir em busca das referências, porque as referências são tão necessárias, né, para qualquer maioria subrepresentada. Podemos falar de etnia, de extrato social. Você só se motiva, se inspira, se você tem referências nas quais se espelhar, né? Então, buscar as referências e se munir desse repertório para poder você própria ter o arbítrio de fazer suas escolhas na vida. Muito bom, eu concordo plenamente com você, porque eu acho que quando você fala, né, da gente como essa maioria, que muitas vezes eu acho que sim, o que acontecia, e eu acho que ainda acontece, talvez um pouco diferente, porque eu vejo aqui em casa que tenho 2 filhas de gerações diferentes, como elas já são diferentes, né? Eu acho que também a gente serviu de exemplo para elas, né, principalmente a gente que já trabalhou fora e tal, traz algum tipo de informação talvez um pouco diferente, não menosprezando quem sempre trabalhou em casa, porque também é um trabalho árduo, fazer a gestão da casa, a gestão da família, né, e cuidar do relacionamento com o marido, mas é o que você falou, você também tem que se preparar para na hora em que a oportunidade apareceu, quando você for atrás, você está preparada, né, que é um pouco do que você falou sobre o cardápio, né, então eu acho que é isso que essas novas gerações, elas têm muito mais isso, um pouco mais de egoísmo do ponto de vista positivo, se é que a gente pode falar dessa maneira, né, para que elas também tenham tempo, elas têm mais essa coisa da divisão de tarefas com o namorado ou com o companheiro, enfim, isso é super importante porque eu acho que a gente já traz uma carga cultural forte, também uma pressão da sociedade, dessa coisa de que, o que você falou, né, onde é o lugar da mulher, né, onde você quiser, né, em qualquer lugar, em todo lugar, onde você quiser, né? Mas tem que se preparar. Você falou muito bem, acho que é um tema que a gente vai pincelar muitas vezes aqui na nossa conversa. São muitas gerações, né? Muitas décadas, para não dizer séculos, de toda uma evolução antropológica, porque é cultural, é social, é econômica. Sim. Se a gente olhar o quão jovem é essa trajetória, pelo menos no Brasil, do protagonismo feminino, né, com a Constituição de 32, dando direito ao voto. Eu brinco que foi em 1962 que
a mulher podia abrir uma conta em banco sem a autorização do marido. Então, eu falei que, quando eu nasci, foi o ano que foi liberado. E na realidade, hoje, para você ter uma ideia, olha só a coisa. Hoje eu fui olhar o estatuto do clube aqui do bairro, né? Para dar uma olhada numa determinada necessidade que eu queria entender melhor. E eu achei disponível na internet o estatuto e a última mudança, que é de 2017. E essa mudança, ela muda porque no estatuto estava dizendo o seguinte: o associado poderá se tornar remido e estender a sua esposa ou companheira. Eu falei, gente, eu que sou sócia titular, cadê eu aqui? Então, assim, hoje isso, né? E quando eu fui ver a questão das mulheres em engenharia, né, porque a gente tinha contado essa minha primeira, como eu brinco, a primeira temporada dessa minha série que quer ser como engenheira, eu também achei que é super recente, foi em 2014, 2015, logo aqui, quando a Sociedade de Mulheres Engenheiras no Reino Unido, Women Engineering Society, instituiu o Dia Internacional da Mulher Engenheira. Então, de novo, são iniciativas que todas somadas vão dando musculatura e densidade nesse processo, nessa jornada, né, que ela é ongoing, ela é ininterrupta para dar visibilidade, dar ciência, dar consciência de como vencer os desafios. E aí as filhas, né, que eu só tenho filho homem, mas que faço a minha parte, né, porque dou o exemplo de como eles têm que, como você falou, como eles têm que ser melhor educados. O que eu vou falar agora, a Rita Lisauska, que é da equipe de jornalismo do Estado de São Paulo, nesse mês de março, ela fez uma série de podcasts e de entrevistas falando, né, dando ciência e conscientizando os pais, principalmente de meninos e meninas, de como quebrar paradigmas que fizeram parte da nossa educação. Essa distribuição balanceada dos trabalhos em casa, a pressão emocional para os meninos que têm que ser fortes, não podem chorar, não podem ser sensíveis, né? Ou para nós que deveríamos procurar determinadas carreiras predominantemente femininas. Então, são tantos os vetores que devem ser interrompidos e revisados, né? Há pouco eu estava numa reunião de comitê de diversidade, equidade e inclusão de uma das fintechs onde eu invisto. E aí falaram muito bem que, então, nesse dia de Internacional da Mulher, a Unidade do México fez a mesma coisa, as mesmas iniciativas que a Unidade do Brasil para ter uma identidade. Aí eu falei, gente, vamos quebrar outro paradigma aqui, ótimo, a gente está falando aqui de cultura como um vetor do espectro de diversidade, mas vamos combinar que Dia Internacional da Mulher não é para dar bombom, day off, creme, né, kit creme, cosméticos, é para, de repente, vocês darem gratuidade ou desconto num curso de Web3, de NFT, de metaverso, né, para ser uma ferramenta de capacitação contínua dessas mulheres que estão aí, né, nessa fintech. Então, é muita coisa para a gente pensar, né? Com certeza. Aí você falou da tua primeira temporada, né? Então, você também disse que os 30 anos da tua experiência como executiva no mercado financeiro foi a tua segunda temporada. E agora você já está na terceira, né? Você fala até da série Kika Profissional. E aí eu te pergunto, como é que foi a escolha dessa sua terceira temporada? Bom, começa que ela não foi planejada, algo que é não usual para Kika. Porque sempre fui super organizada, planejada. Por quê, Cíntia? Eu, em 2014, no início do ano, eu fui para o Deutsche Bank. Saí do Citi, né, depois de 27 anos, e fui para o Deutsche. E quando eu fiz esse movimento, um movimento esse que ele tem toda a sua dose de coragem, né, de querer desbravar um pouco do novo, porque eu fiz esse movimento aos 52 anos de idade, né? Sim.
lembro as pessoas falando, como assim, você vai sair? E o seu pivo, 27 anos, eu falei, gente, peraí, daqui para frente, eu sou meu maior ativo, né? Eu vou monetizar muito mais do que esse pivo do passado. Mas, enfim, o que acabou acontecendo foi que eu tinha na minha cabeça que seria um ciclo de uns 5, 6 anos por aí. E, na realidade, a decisão do Deutsche de sair da América Latina aconteceu muito antes disso. Então, quando a gente recebeu o cronograma de que tinha que trabalhar nessas trilhas de venda ou de fechamento ou de transferência dos modelos de negócio da onde a gente atuava, ao final de um ano, como nós somos do estilo BOP, né, o que é mandado, né, como que é que se fala no BOP? Missão dada, missão cumprida. Então, a missão cumprida, em pouco mais de um ano, eu estava pronta realmente para me lançar ao novo, né? Mas ao novo que era desconhecido naquele momento, né? Porque eu não havia me preparado para tal. Então, foi todo um começar esse terceiro ciclo, né? Começando pelas escolhas do que eu não queria realmente mais o mundo corporativo, atuando no mundo corporativo diretamente, né? Estava em plena ebulição, então, imagina, né, o contexto, 2017, toda essa coisa de startups começando, né, toda essa nova economia, era a nomenclatura época, eu falei, não, gente, eu preciso realmente aproveitar isso como uma janela, né, que se escancara de oportunidades para esse novo mundo, né? Então, foi aos poucos que eu fui estruturando e aí sim, ao fazê-lo, fiz do meu jeitinho absolutamente estruturado. Então, eu percebi, fiz uma reflexão de quais eram as minhas áreas fortes, as minhas competências, né, o que eu podia ter como alicerces dessa nova trilha e fui aos poucos formando. Então, veio esse tripé naturalmente, que se retroalimenta e que se interconecta, né? Tem uma interseccionalidade nele, tendo como eixo principal a atuação como conselheira, porque eu fazia parte de vários comitês executivos do Deutsche, no Brasil, na América Latina e no continente americano, então essa dinâmica, né, de um colegiado que delibera decisões, diretrizes estratégicas, com multi-stakeholders e contrapartes, então tudo isso eu já tinha. Então eu falei, não, eu vou me capacitar, vou me preparar para ser conselheira, mas para ser conselheira eu já entendi há 5 anos atrás que eu tinha que entender desse universo novo. Então, para entender, eu olhei essa rota de investimento anjo, que foi uma segunda, né, a de investidora anjo segunda e a terceira mentora, como uma rota que me traria múltiplos retornos, né, um retorno econômico, até porque bônus não haveria mais, né, mas um return on learning, que eu aprenderia muito desse novo universo, né, fora que eu realmente via como uma oportunidade de atuar em negócios que eles sim fariam sua diferença na economia e na sociedade. Então, já comecei a olhar essa coisa de nossa responsabilidade ao tamanho dos nossos privilégios, então, nessa vertente. Então, foi aí que eu fui estruturando e cada trilha eu fui vendo as derivadas para ter o melhor preparo, né, voltando à questão aprendizados e como vencer desafios, a como melhor atuar em cada uma delas e fui agregando, né, essas rotas de aprendizagem, viagens, certificações, programas de capacitação, e aí fui enchendo essa agenda que a gente diz agora, né, é um aprendizado contínuo, né, ao longo da vida e de múltiplos formatos, lifelong and life-wide learning. Muito bom. Eu acho que você falou muito dessa outra pergunta que eu ia te fazer, que é essa coisa da série de passos que você foi executando para chegar nesse momento como conselheira, investidora anjo e mentora, né? Então, acho que a gente já falou um pouco disso. Eu na verdade, queria virar um pouquinho o rumo da nossa conversa, a gente vai voltar de novo para lá, sobre
o aspecto de que você falou, puxa, eu fui lá com 52 anos, larguei 27 anos de vida corporativa no Citi e fui para o Deutsche, né? E você, em algum momento, ou no Deutsche, ou nessa tua jornada, né? Nessa tua... da segunda para a terceira temporada, você sentiu ou presenciou alguma coisa de etarismo? Porque hoje a gente fala muito, quer dizer, nessa roda de longevidade, que é o segmento que eu tenho estudado bastante, a gente também tem falado muito. Isso é uma primeira coisa. E a segunda é, se você viu alguma coisa, ou presenciou, ou vivenciou, você sentiu alguma diferença de etarismo do ponto de vista profissional diferente entre homens, para homens e para mulheres? Bom, vamos lá. Eu acho que essa discussão de etarismo, de diversidade de gerações, né, geracional, ela chega com inúmeros recortes, né? Primeiro, ela chega pelo fato de que todas essas transformações sociais, comportamentais, tecnológicas estão dando acesso a uma longevidade maior, né? Então, a partir do momento que a longevidade chega, a gente tem condição de ser relevante e produtivo por muito mais tempo. E ao sê-lo, vem um tema que está sendo vivenciado no mercado de trabalho, dentro do mundo corporativo ou fora, né? Porque todo esse mundo de empreendedorismo também compõe a economia digital. Sim. Pela primeira vez, que é você ter 2, 3 gerações convivendo ao mesmo tempo, né? Então, nessas startups, estou eu lá, vou fazer 60 anos daqui a 2 meses, como investidora ou num conselho, mas você tem gente, você tem estagiários de 18 anos, né? Então, você passa a ter várias gerações convivendo. Esse é um aspecto que eu queria mencionar. O segundo, que é um aspecto diferente do que a gente viveu nesse mundo corporativo, é a questão da liderança e dos liderados. A liderança atualmente, ela não necessariamente, aliás, não necessariamente não, ela necessariamente vem de uma outra forma que não imposta por autoridade, por um organograma, uma hierarquia vertical, mas ela vem por aqueles que motivam, que inspiram, que influenciam, que mostram o direcionamento e que vão, né, conquistando liderados, né, naturalmente. Isso traz um terceiro ponto, a eliminação das hierarquias, esse ambiente muito mais colaborativo, né, muito mais horizontal, e que traz um último ponto, que é, por vezes, uma inversão de poderes. Então, quem tem poder hoje, de repente, nos unicórnios, são os jovens empreendedores, né? Eu tenho um ídolo que se chama Chip Conley, e ele tem o depoimento dele. Quando ele vendeu o business dele de hotelaria de luxo para o Airbnb, ele chegou lá com 57 anos e ele reportava para os donos do negócio que tinham quase a metade da idade dele. Então, essa inversão de onde está o poder, né? Então, por isso que ele fala, o mundo está vivendo uma mudança, principalmente para a nossa geração, que você tem que entender que você vai passar de ser reverência dessa liderança autoritária, esse organograma hierárquico vertical, para ser referência, uma letrinha que muda tudo, né? Então, assim, eu estou trazendo esses aspectos para dizer, as questões de etarismo, de múltiplas gerações no mercado de trabalho, ela tem desdobramentos realmente inúmeros e plurais. Mas eu acho que, agora vindo ao ponto crucial da sua pergunta, eu acho que, da mesma forma que a questão de gênero está conectada com toda uma jornada antropológica, igualmente a de geração, a de idade. Porque a gente cresceu com aquela linearidade de que a gente nasce,
estuda, trabalha e aposenta. Então, não só a linearidade foi disruptada, vamos colocar esse particípio passado, mas ela foi totalmente revogada, porque com a longevidade você não tem mais essa aposentadoria, né? Não te é dado esse direito. Você tem que permanecer ativo, você tem que se sentir relevante para si próprio, para depois ser para sua família, para depois ser para a sociedade. Então, há que se ter todos os rituais e mecanismos para vencer esses vieses conscientes também nesse recorte de geração, e ações concretas, né? Por isso que hoje em dia você tem tantas social techs ligadas, né? Até como você mesmo e o seu movimento, fazendo para entender melhor os diferentes recortes, seja para mulheres, seja somente para a idade. Cada recorte tem uma pluralidade de outros eixos de análise muito grande, né? Não, você está com baixa razão. E eu acho que, de novo, vamos voltar para... Óbvio que tem uma questão cultural e que impacta fortemente, porque quando a gente tem 3 ainda gerações em empresas mais tradicionais, essa confusão eu acho que é pior, né? Pior no sentido de que tem uma cultura estabelecida muito forte, diferente de uma startup, que eu acho que as pessoas que estão dispostas a entrar, elas sabem que vão ter que se adequar em alguma coisa diferente. Não necessariamente você sabe o quê, mas você sabe que por exemplo, vou dar o exemplo da minha startup aqui. Eu falo, muitas vezes tem que pedir socorro para as minhas universitárias aqui, né? Minha filha que tem que sentar aqui, aquela coisa da impaciência do jovem, que ela quer vir e fazer. Eu falei, não quero que você faça, eu quero aprender a fazer. Então, né? Só que aí ela tem que gastar mais tempo aqui para poder me ensinar, enfim. E a gente sempre procurar um suporte, né? Por exemplo, nos meus parceiros, as agências que me ajudam e tal, que tem um skill diferente do que eu tenho. Mas, de fato, muita coisa eu tive que voltar ou desaprender e reaprender, né? Então... Exatamente. É essa sensação, a sensação de que você tem que abrir a sua mochilinha, né? Tá com determinado peso aqui, né? Depois de 55 anos, né? Vamos pegar 5 anos. Você abre a mochila e você tem que, para dar espaço para reaprender e aprender coisas novas, você tem que tirar coisas lá de dentro. Tem que tirar paradigmas, né? Conceitos desatualizados, né? Então, eu falei há pouco de quando eu virei Managing Director, essa coisa de títulos, né? É algo assim que não faz o menor sentido, né? Então, tira isso, tira a hierarquia, tira a liderança autoritária, e aí você vai colocando novos elementos que vão fertilizar esse rejuvenescimento, né? E essa contínua busca de uma versão cada vez melhor da gente. Vamos embora, em movimento, e vamos buscar, né, a versão cada vez melhorada, né? Que você se sinta em paz e melhor consigo própria. Exatamente. E que você possa pegar os melhores aprendizados que você teve e que consigam adicionar, né, algum valor nas coisas novas que você está fazendo, né? Porque tem essa troca que é muito gostosa, né? É riquíssima. Tem toda a razão. Muito bem. Agora, falando então especificamente de empreendedorismo feminino 50 a mais, para a gente conversar um pouco com o público da Estilo 5.0, né? Você falou, puxa vida, a gente, assim, o primeiro item que você falou as mulheres precisam se ajudar, lá na primeira pergunta que eu te fiz, né? Então, você participou lá da Aladas como conselheira há 2 anos, que tem esse foco muito específico em mulheres, não necessariamente mulheres empreendedoras com mais de 50 anos, mas me fala um pouquinho o que você tem visto de sororidade nesse meio, né, especificamente entre as mulheres, como é que você está enxergando essa coisa do empreendedorismo feminino para 50 a mais? Me conta aí o que você tem visto. Eu vou inserir isso, né, dentro de empreendedorismo feminino, né, que aí fica um chapéu maior.
eu acho que primeiro que o empreendedorismo feminino nunca foi tão pujante no seu crescimento, né? Porque a gente tem hoje, se eu não estiver equivocada, eu acho que cerca de 25 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. E a pandemia é inegável, né? Toda a análise de dados da pandemia, do efeito da pandemia na população feminina, conduzem ao mesmo diagnóstico, né? As mulheres foram realmente muito mais afetadas em termos de empregabilidade do que a população masculina. Então, ou seja, esse universo de empreendedoras vai continuar a crescer, seja por uma questão econômica, né? Tanto que foi chamada de she-cession, né? Foi a recessão no recorte feminino, seja por uma questão de revisão interna pessoal do que quer para a sua própria vida, então parar e dizer, eu não quero mais realmente trabalhar num ambiente onde eu tenha esses controles, essas entregas, eu quero ter um outro tipo de flexibilidade, então é um outro vetor, né? Lógico que você tem o maior deles, que é o vetor necessidade, sem dúvida nenhuma, né? No país, o retrato do Brasil. Mas enfim, quais forem os vetores, você tem, então, essa amplificação do empreendedorismo feminino. E isso é fantástico, porque ele permite essa empatia, né? Essa conexão, esse vínculo verdadeiro com todos os outros recortes. O recorte da situação vulnerável social, o recorte da idade, o recorte da opção afetiva, o recorte da cultura, enfim, todos eles. E a gente tem visto realmente, cada dia, mais e mais negócios surgindo. Então, surge o seu negócio como empreendedora, falando justamente da questão, e nós já vamos falar disso, da Silver Economy, né, da economia prateada, e a gente sabe que Brasil, eu acho que, se eu não estiver equivocada, Cíntia, você deve até saber mais do que eu, a ONU, por conta até em 2015, do estabelecimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, né, e um deles é específico relacionado à questão de diversidade de gênero, a ONU antecipou que em 2030 o Brasil terá a quinta maior população, né, acima de 60 anos. Isso é a primeira vez que vai inverter a pirâmide. A gente vai ter mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens abaixo de 14. E esse processo de inversão... desculpa aqui que eu te cortar. Mas só para adicionar, esse processo de inversão da pirâmide, que aqui está levando 100 anos para acontecer, na Europa levou 300. Então, para a gente, é muito mais complexo ainda essa mudança, entendeu? Então, tudo isso que você falou mesmo das dificuldades, né, de toda a parte fora, toda a parte antropológica e tal, tem toda essa parte cultural, econômica, enfim, né, que só agrava mais ou deixa maiores desafios para como o Brasil vai lidar com a longevidade, questão de previdência social e por aí vai, entendeu? Por aí vai. Bom, podíamos fazer 10 sessões aqui, cada uma com uma temática, com um foco dessa temática. Mas enfim, então, com esse crescimento do empreendedorismo feminino, igualmente necessário, voltando ao começo da nossa conversa, né, que existam ações, agentes, colaboração e união entre os agentes, aí eu estou falando do venture capital, eu estou falando das aceleradoras, das incubadoras, do governo, para poder dar minimamente essa rede de fomento aos novos negócios que estão nascendo. E assim, não é que eu estou convencida, é uma questão de estar convicta por ter acesso aos dados. O contingente feminino das empreendedoras mulheres
tem temáticas específicas a serem vencidas, que remete à questão das ferramentas de equidade reconhecidos esses temas específicos das empreendedoras, né? Como que os investidores de venture capital têm vieses inconscientes ao ouvir pitches de mulheres, como que as próprias mulheres. Ao se apresentarem, têm vieses inconscientes na sua fala, no seu posicionamento, que precisam ser alertados para que ela se prepare para o pitch de uma outra forma, para inibir, né, aqueles aspectos de síndrome da impostora e N outras culpas que ela acaba assumindo num discurso sempre não de protagonismo e de uma certa agressividade, né, em construção afirmativa do que ela vai entregar, mas sempre de como ela vai se defender, é muito mais na defensiva do que no protagonismo. Enfim, há muita coisa a ser feita olhando o universo do empreendedorismo. E é por isso que eu digo, os agentes precisam ter essa consciência e se unirem para promoverem o avanço real desse recorte que acaba sendo de uma minoria, né, que equivale à maioria subrepresentada. A gente falou de investimento anjo, é outro. O que a gente falar aqui, C-level de empresas, conselhos, investimento anjo, né? É pífia a participação de mulheres como investidoras anjo. E uma vez, falando de vieses inconscientes e também daqueles que estão no consciente programado na educação de décadas atrás, uma vez eu vi a Vicky Bloch falando, a Vicky Bloch, psicóloga, consultora renomada, né, de executivos e profissionais C-level, e num evento ela mencionou, gente, é só olhar a origem, né, da sociedade, o papel da mulher, era sempre aquele papel do acolhimento, né, da mediação familiar, protegendo o núcleo familiar, protegendo dos riscos, né? Então, como é que você vai querer que a mulher esteja ali investindo, fazendo investimento anjo de venture capital e já com a carteira digital, comprando NFT, comprando criptomoeda? É algo que tem que vencer barreiras, construir em bases sólidas ao longo de tantos anos, né? Então, de novo, ferramentas que deem capacitação, conscientização, para a gente ir destruindo esses paradigmas, né, preconceitos que estão aqui dentro e construindo essas versões melhores de nós mesmos. Maravilha. Bom, então agora vamos falar um pouquinho da Kika. Porque eu sei que você já tem disciplina, teve planejamento, né? Mesmo num determinado ponto lá em que não foi por decisão sua, mas você foi colocado no contexto lá da decisão do Deutsche de sair, né, daqui do Brasil antes do período que você imaginava. Você, por um momento, você teve que aí se replanejar, né? Mas logo você se redirecionou e fez o planejamento para poder executar toda essa preparação e o aprendizado para a tua terceira temporada profissional. Mas, do ponto de vista pessoal, você teve que fazer algum ajuste, assim, repensar ou reestruturar a Kika? Como é que foi esse momento aí, essa surpresa aí? Não, big time. Às vezes eu passo, ouvindo a sua pergunta, né? Paro e penso, aquela de 2017 e eu aqui hoje, né? Como é que essa ponte, né, foi construída? Acho que são jornadas indissociáveis, Cíntia, sabe? Assim, tudo isso que eu mencionei, que foi sendo feito em cada uma dessas trilhas que eu escolhi, e paulatinamente, ao mesmo tempo, aspectos meus, né, da Kika, dessa reflexão que eu fui desconstruindo algumas coisas, né, para dar espaço
para outros elementos necessários à construção, né, e à reinvenção dessa nova Kika, sem dúvida nenhuma. E pensando, primeiro, trazendo essa auto-reflexão, né, do que aconteceu comigo e do que vem acontecendo, eu lembro até de uma fala recente da Amy Webb, que é essa futurista, né, a fundadora do Future Today Institute de Nova York, e que agora há pouco, semana passada, retrasada, teve o South by Southwest, que é esse festival que tem há 30 e tantos anos lá em Austin, né, que eu tive o prazer de estar em 2019 e estarei presencialmente ano que vem. E esse ano, a Amy Webb, ela usou muito uma palavra de reolhar, né, ela falou em reperception, né, de reperceber, né, de reolhar todos esses vetores de mudança, todas essas tendências, porque, como ela diz, ser futurista não é sobre prever o futuro, é sobre se preparar, né, para o futuro e olhar todos esses vetores para poder construir a sua rota. E para construir, você precisa reolhar. Então, se você vai reolhar na empresa, antes de tudo, você tem que reolhar para si próprio, né? Porque empresas, negócios, a sociedade, nada mais é a humanidade do que a somatória de todas essas pessoas físicas, né? Então, a gente precisa necessariamente fazer essa jornada da reflexão interna. Quando eu saí do Deutsche, eu escrevi um artigo para o LinkedIn, que eu falei que, assim, começava com a gente fazendo uma equação de matemática com a gente mesmo. O que vai subtrair, o que vai adicionar, o que vai multiplicar. E, na realidade, o dividir é no sentido de compartilhar, né? Nessa economia e nessa sociedade onde a gente colabora tanto, né? E eu acho que é isso mesmo. Você tem que fazer essa reflexão para fazer as suas escolhas e perceber por onde você vai, que trilhas, que pessoas você vai escolher para estar próximo a você. Eu acho que aí eu fiz muitas escolhas, decidindo que tipo, que perfil de ser humano eu não queria mais na minha vida, eu podia abdicar, né? Que riqueza eu precisava trazer, né, de seres humanos em todos esses espectros da diversidade que a gente mencionou, para poder ter uma visão mais fidedigna do que é a realidade né, brasileira, da humanidade. E foi, assim, um dos episódios, foi, assim, um choque de realidade muito grande quando eu fiz uma viagem para a África do Sul em 2019, e que aí você cai na real dizendo assim, mas espera um pouquinho, você precisa fazer esta viagem, conhecer toda essa realidade aqui, de apartheid, de tudo aqui, de todas essas temáticas aqui em Cape Town, na cidade do Cabo, quando você está no Brasil, que mais de 50% da população é afrodescendente, é negra, né? Então, hello, Maria Cristina, né? Quando eu fico brava comigo mesma, quando eu fazer, eu me chamo de Maria Cristina. E minhas amigas já sabem. Quando eu erro no beach tênis, ai, Maria Cristina, é muito interessante isso. Mas, voltando ao ponto, a questão da humildade, sabe? Fala-se muito em humildade, que é essa humildade de você perceber, você não é mais uma reverência, né? Você não tem arroba mais nada, você é arroba Gmail agora, né? Como que você vai conquistar o seu lugar para ser uma referência nas trilhas que você quer ser relevante, né? Então, acho que, assim, a humildade passa a ocupar um espaço muito grande nesse novo dicionário. A questão de ser nômade, né? A gente falava há pouco da reforma aí do seu vizinho, né? Que todo mundo precisa morar melhor, porque não é só morar, é viver melhor. A gente estou aqui na sala da minha casa em São Paulo, eu virei uma nômade digital, eu estou aqui, eu estou na praia, eu estou no interior, então eu preciso ter a melhor Wi-Fi para poder estar conectada com tudo que eu faço, que o meu mundo é muito menos híbrido e muito mais virtual nas atuações profissionais, né? Então,
E me considero realmente, como eu digo, uma perennial, né? Essa mistura de baby boomer, nascida em 62, mas com uma vitalidade, um modelo mental assim, extremamente jovem, né? Então, às vezes, quando a gente está juntos no fim de semana, meus filhos com os amigos que eles sempre levam para esses lugares, e a gente volta ao ponto do etarismo, né? Eu chego em casa, meio-dia, nossa, eles estão acordando. Não, gente, eu não aguento essa sua mãe, né? Ela já acordou, já pedalou, já fez aula multifuncional, já jogou beach tênis, depois vai na academia. Então, assim, são tantos paradigmas, e eles próprios às vezes têm, né? Então, é por isso que a gente precisa estar com o radar muito ligado, cada vez mais para, como diria a Amy, reolhar as ações concretas e afirmativas que vão construir esse futuro diferente, mais igualitário, melhor, com mais oportunidades, com mais acesso para todo mundo, vencendo os vieses inconscientes. Maravilha. Agora, a gente está falando dessa coisa da perpetuidade, né? Você falou um pouco da perenidade, perpetuidade, e essa coisa, a gente falou já várias coisas, de estar com a vitalidade, né? Ter saúde para isso, ter curiosidade para isso, enfim. Agora, você fez essa tua trilha que você fala, os vetores, né, que você escolheu. A gente tem... A gente tem hoje 2 gerações com mais de 50 anos, né? Mas a grande maioria é da nossa geração, as baby boomers. E a gente sabe que essa geração, apesar de ter participado de muitas mudanças e muitos desafios, né, e muitas conquistas que a gente fez, a gente também carrega todo esse peso, né, dessa coisa cultural, ainda de vencer várias barreiras de educação mesmo que a gente teve, né? Talvez a gente tenha tido a sorte e também a competência na nossa trilha profissional de ter quebrado essas barreiras talvez um pouco antes. Você poderia dar alguma sugestão para a nossa audiência de mulheres que queiram, talvez, começar uma trilha diferente ou caminhar por um tipo de aprendizado, eventualmente até analisar, empreender em alguma coisa? Como é que essas mulheres, na sua opinião, poderiam começar? Quem talvez estivesse perdido, né? Usando um pouco aí da sua mentoria e da tua experiência como conselheira, enfim, tudo. Ô, Cíntia, você sabe que você está fazendo essa pergunta e você me fez lembrar que, assim, sem exceção, semana sim, outra também, de repente no WhatsApp e tem algum número que não tem nome, né? Que é só o número. Eu falo, quem será, né? A gente agora fica até assim, né? Quem será que tá... Oi, Kika, eu sou fulana de tal, quem me deu a sugestão de falar com você foi Beltrano ou Ciclana, porque eu estou nesse momento de começar um novo ciclo, e falou, não, você tem que conversar com a Kika, porque ela vai te dar as dicas de como que ela começou, né, esse novo ciclo, que eu chamo da terceira temporada. Sempre que eu ouço essa pergunta, Cíntia, eu tenho com a cena aqui gravada na minha cabeça, de uma das sessões que eu fiz lá atrás, em 2017, quando eu saí do Deutsche, e nós tivemos a oferta de receber um programa de 6 meses com determinada empresa, né, de gestão de carreira, de transição de carreira, né? E eu falei, bom, eu já sei tão bem o que eu não quero, e não vou fazer uma transição para o mundo corporativo, mas algo a aprender eu devo ter com eles, eu vou fazer o programa. E foi fantástico, porque nessa específica sessão, a profissional dessa empresa chegou e falou assim, Kika, agora que você definiu o eixo da sua escolha, que era conselho, naquele momento era conselho, você tem que pôr o pé na cena. Então, essa frase impregnou e ficou em mim, né? Eu tenho que pôr o pé na cena. E a gente tem que pôr o pé em tantas cenas diferentes hoje, né? Com tantos temas que a gente
está discutindo. Mas, falando especificamente dessa trilha de relevância profissional, né, porque tem N outras, onde você, no seu negócio, né, a gente pode acessar, graças a Deus, saúde mental, rugas, coisas que maravilhosas, artigos que você tem sempre ali para nos ajudar em tantos dilemas que essa nossa geração prateada pode e deve endereçar, né? Mas voltando a essa da relevância socioeconômica, eu acho que, primeiro de tudo, eu falei há pouco a questão de macro tendências, de vetores de mudança, existem inúmeras, né? Aliás, é um tema, é uma abundância tão grande de conteúdo que a gente tem que pensar quais a gente quer, mas inúmeras plataformas de compartilhamento de conteúdo, de experiências, agora retomando viagens, para você se manter atualizado e chegar até você temas da atualidade e desse futuro, que não é mais um futuro só de 5 anos, né? O horizonte de futuro se expandiu, né? O cone do futuro, do tempo, como diria Amy Webb, ele vai muito além, e tem que ir além porque ele chega muito mais rápido, né? Aquilo que chegava em 10 anos, agora está chegando em 3 anos. Então, 80% do conteúdo que nós consumimos hoje, em quaisquer canais ou mídias, foi criado nos últimos 2 anos. Então, assim, é uma coisa de louco. Então, newsletters, escolha quais você quer ter acesso, né? E assine para que você se mantenha informado. Plataformas de conteúdo e comunidades de conteúdo, porque aí você vai participar de uma masterclass, você vai participar de um evento, de uma jornada learning, que aí você vai ter uma convivência humana com pessoas, né, super diferentes, mais jovens, mais velhas, com outros interesses, trazendo essa riqueza da sociedade, inúmeras, né? Vou citar 2 aqui só para fazer jabá de queridíssimos, né? Correndo o risco de esquecer outros queridíssimos. Mas você tem a Oxygen, da Andrea Janer, a Spark Off, da Andrea Bisker, queridíssima, o Cass, do Macul, da Carla, da Maria, enfim, de tantas pessoas queridas. Então, existem inúmeras, realmente, plataformas para você pôr o pé na cena da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, das novas tendências. E por aí vai. Eu acho que existem formas, né, e contextos, e grupos e coletivos alinhados e afinados com aquela rota que você vai escolher. Então, você mencionou no início, eu estou no IBGC, porque eu estou no chapéu inexorável de governança, participando, você mencionou na WCD, que é uma associação que existe no mundo inteiro, em mais de 80 países, e tem no Brasil há 12 anos, de executivas, empresárias, herdeiras, empreendedoras, mas que são conselheiras. Enfim, escolha em quais palcos no sentido tablados, chamemos assim, não estou querendo dizer de sucesso, né? Mas assim, em quais paisagens, áreas você quer estar, e ponha o pé na cena, seja protagonista de escolher a sua melhor trilha e melhores trilhas de formação, de enriquecimento de repertório. Maravilha, Kika, puxa vida, já acabou. Acho que a gente vai ter que marcar. A gente já vai ter que marcar outro bate-papo. Amei, super obrigada, viu? Reencontrar, Cíntia. Também. Com essas novas jornadas que estamos construindo, sempre donas do nosso destino, né? Com certeza. E nesse aspecto, assim, que você mencionou, de conhecer gente diferente, eu tenho adorado, sabe, esses bate-papos. Eu tenho reencontrado gente assim, que eu gosto muito, mas que a gente acabou perdendo contato por uma razão ou por outra, né? E também conhecendo pessoas novas, extremamente interessantes, com assuntos que absolutamente eu não domino. Então, cada papo para mim é um aprendizado. Então, só tenho que te agradecer, viu, por ter aceitado aí. Um prazer estar aqui. Que venham novos papos, Cíntia.
Com certeza, com certeza. Agora a gente se reconectou, já estou seguindo você, já sei mais ou menos o que você está fazendo, então está tudo ótimo. Então, super obrigada. Eu que agradeço. Um beijo. Um fim de tarde para você. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Então, pessoal, muita informação para assimilar desse bate-papo, né? Uma delícia. Mas eu queria chamar a atenção de duas mensagens aqui que eu acho que a Kika deu para a gente e que eu adorei. A primeira é, que eu concordo plenamente, adoro, é assumir o protagonismo da sua vida. Em qualquer seara, seja no âmbito pessoal como no âmbito profissional. E a segunda, que eu adorei, é, então coloque seu pé em cena, ou na cena, e vamos trilhar os nossos caminhos. Para você que está acessando o canal pela primeira vez, então se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para ser avisado de outros vídeos quando eles forem publicados. E venha participar com a gente da Revolução da Longevidade, indicando outros conteúdos que você gostaria de ver aqui nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!